Josué capítulo 3. Eu vou ler na minha versão aqui, irmãos, que é a nova versão transformadora, mas é muito próximo do original que talvez você tenha aí. Mas eu gosto muito dessa versão e eu tenho certeza que vai te abençoar muito também. É a nova versão transformadora. Josué capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Vou dar um tempinho para você procurar aí. Josué capítulo 3, a partir do versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, a partir do versículo 9: Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam, diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os aveus, os ferizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 tribos das tribos de Israel, e em cada tribo os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levaram a arca puseram os pés junto às margens do rio, a correnteza acima daquilo, ao ponto que foi interrompida completamente, e começou-se a acumular uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o mar morto, até o leito do rio secar. Então o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperavam ali até todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, de maneira especial, de maneira sobrenatural. Senhor, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, novamente, renovados, transformados, através da tua palavra, que ela possa penetrar, Senhor, no nosso coração como um punhal, e que eu diminua e que tu cresças, e que a minha boca seja a tua boca nesta manhã. Nós te agradecemos, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse ano foi estava dizendo, né? Esse ano foi um ano tão intenso, um ano tão especial. E esse ano foi o ano dos casamentos, né? Na nossa igreja. Nós tivemos, no segundo semestre para cá, nós tivemos 4 casamentos, né? E quinta-feira agora fiz mais um casamento. E foi um ano de muitos casamentos, né? Tá o Bruno aqui que casou também, o Bruno tá ali, né? Que casou. O Caio, que não está hoje também, casou também, enfim. E por que eu estou falando no casamento? Já já você vai entender. Ontem nós estivemos reunidos também, passamos a tarde inteira com parte da liderança da nossa igreja aqui. E a primeira coisa que nós fizemos lá, além de ter um tempo lá de comunhão, um tempo juntos, né? Nós fizemos uma avaliação daquilo que Deus havia feito entre nós nesse ano, né? Tanto as nossas conquistas pessoais, como as nossas conquistas ministeriais, como igreja. E nós fizemos uma avaliação, um agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, né? Tudo aquilo que Ele depositou na nossa vida, nos ajudou. Tivemos dificuldades, passamos por lutas, passamos por tantos passos que precisamos dar, mas fazendo uma somatória, fazendo uma avaliação, como Deus foi bom com cada um de nós. E talvez, né, final de ano é tempo disso. Talvez você olhando para a sua vida, olhando para a sua casa, olhando para o seu casamento, para a sua família, talvez você faça a mesma avaliação. Foi um ano difícil, foi um ano de luta, um ano de dificuldade. Entretanto, como Deus foi bom comigo, como Deus cuidou da minha casa, como Deus cuidou da minha vida. E sabe, irmãos, a nossa vida, ela é feita de etapas. A nossa vida, ela é feita de passos que nós precisamos dar. E por que eu falei do casamento? Porque o casamento, ele é assim. O casamento, ele é feito de etapas. Ele começa com aquele processo de paquera,
o garoto olha para a garota, vem aquela atração, aquele desejo, começa a dar aquelas borboletas no estômago, aquele friozinho na barriga, daquilo se transforma num namoro, aí o namoro te prepara para o noivado. Não, acho que é essa, não, acho que é esse, aí prepara para o noivado. O noivado é a fase da avaliação, para você saber se vale a pena casar ou não. Aí no processo do noivado você faz aquela avaliação, o noivado te prepara para o casamento, e o casamento te prepara para a vida inteira, para a vinda dos filhos, como a fase que o Calil e a Deise estão passando aqui, a fase do filho, a fase e até o resto da vida caminhando juntos. Então, a gente precisa respeitar as fases da nossa vida, e o casamento representa muito bem isso, muito bem isso. E olha que coisa maravilhosa, eu sempre digo isso, irmãos, eu já fiz um estudo antropofológico sobre o casamento, né? Sobre o casamento e as origens do casamento. E nós vivemos uma época muito boa, numa época maravilhosa, porque no nosso tempo, nós vivemos o tempo dos nossos pais, né? Eu acho que até dos nossos avós, aqueles que têm avós que são jovens e têm avós jovens também, né? Acho que pegaram essa fase. Mas no tempo aqui, irmãos, dos anos 50 para baixo, as pessoas que se casaram ou namoraram naquele tempo não tiveram este privilégio. Por quê? Olhando aqui sociologicamente falando, o casamento, o namoro, ele nasce ali por volta da década do final dos anos 40, começo dos anos 50. Por quê? Porque as pessoas não tinham meio de locomoção. As pessoas não... O cara morava numa fazenda aqui, a namorada, Hermes, morava 15 quilômetros distante. Então era cavalo, era a pé, era montado no jegue, na mula, na carroça. Então não dava para... Hoje não, né? Hoje o cara mora aqui, a namorada mora lá na Vila Mariana, ele pega o carro, meia horinha final de semana, ele está lá na casa, no apartamento da namorada, está na casa da... E vice-versa. Tem um monte de gente que namora... Ah, minha namorada mora em outro estado, pastor. Meu noivo mora em outro estado, mora em outro país, porque namoram online, né? Então hoje as coisas estão muito fáceis. Então, a partir dos anos 50 para cá, houve essa possibilidade. Então as famílias faziam um acordo, a família do Zé conversava com a família do João, e assim se decidiam lá, olha, meu filho vai casar com a sua filha, tal. Era pouca conversa, se conhecia, às vezes cumpriam um contrato, se casavam, e assim se formou a geração. E a partir dos anos 50, dos nossos avós para cá, a coisa mudou. A coisa melhorou, né? Aí tinha os meios de locomoção, os ônibus, os trens, os bondes. Aí chegaram os carros, as pessoas podiam se conhecer melhor. E olha como é maravilhoso, irmãos, poder cumprir etapa. E o exemplo do casamento para nós é maravilhoso, naquilo que eu vou tratar hoje, a respeito daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Porque, como eu disse, o namoro prepara para o noivado, o noivado prepara para o casamento, e no casamento, você amadurece para caminhar até o final da vida juntos. Isto é maravilhoso. E aqui, irmãos, eles estavam passando por etapas. Aqui, o povo hebreu estava passando por mais uma etapa. Agora, nós não podemos pular etapas da nossa vida, porque quando a gente pula etapas, quando a gente busca atalho, quando a gente atropela etapas, muitas vezes o processo, a direção que Deus tem para a nossa vida, o projeto que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes é distorcido, é interrompido, porque você não passou da fase do namoro, já pulou logo para o casamento, ou você pulou a fase do noivado, enfim. Quando a gente pula etapa, muitas vezes nós atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer em nós, e principalmente através de nós. Então, as etapas, elas nos preparam, elas nos amadurecem, e Paulo fala disso lá em Coríntios. Ele fala disso, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, mas agora eu sou moço, sou homem, falo, penso e me comporto como homem. Lá em Coríntios ele fala também, olha, quando eu era pequenininho, como Pedrinho, eu tomava papinha, eu tomava leite, mas à medida que eu cresci, que agora eu sou um homem formado, eu posso comer carne, eu posso comer feijão, eu posso comer churrasco, eu posso comer feijoada, porque o amadurecimento nos faz isso. Eu tenho certeza que se você pegar um nenezinho que nem o Pedrinho, você der uma feijoada para ele, ele vai passar mal, ele vai ficar cheio de gases, ele vai ter muito problema. Mas vai chegar o tempo que
que o Pedrinho vai poder comer churrasco, vai poder comer feijoada, vai poder comer um monte de coisa. Então nós precisamos respeitar as etapas, e Paulo nos ensina isso, e o Senhor da mesma forma faz conosco. Ele coloca etapas diante da nossa vida, Ele coloca situações, possibilidades diante da nossa vida, mas nós precisamos avançar, etapa por etapa. E olha que coisa interessante, irmãos, o Senhor nos trata de maneira individual. Ele sabe quais são as minhas limitações, quais são as minhas debilidades e quais são as minhas qualidades, e Ele respeita cada um. Ele sabe que eu tenho muitas virtudes que o baiano não tem, Ele sabe que o baiano tem muitas virtudes e habilidades que eu não tenho, e assim sucessivamente. O Ricardo é muito melhor que eu em um monte de coisa, talvez eu seja melhor que o Ricardo em um monte de outras coisas, e assim sucessivamente. Então o Senhor conhece o nosso coração, nos conhece de maneira particular, nos conhece de maneira nominal. Então Ele sabe qual é a nossa limitação, qual é o passo que nós precisamos dar. Agora, para isso, eu preciso ter sensibilidade para entender qual o processo que Deus quer para a minha vida, qual a etapa que Ele está colocando diante de mim a cada dia. Aqui o que estava acontecendo, irmãos? O que estava acontecendo? Assim como eu e como você, aquele povo desejava avançar. Eles haviam recebido uma promessa, que havia uma terra prometida, preparada para eles. E assim, muitos de nós também temos promessas para as nossas vidas, temos promessas para os nossos filhos, né? Eu fico pensando aqui que quem tem filho pequeno já sonha com, olha, eu sonho em ser isso, em ser aquilo, em trabalhar com isso, em casar com uma moça assim, em casar com um moço assim, em morar em tal lugar. Nós sonhamos com os nossos filhos, e não adianta, assim como o pai sonha conosco, e não adianta. A alegria e a felicidade de um pai se estende na felicidade dos filhos. Eu me lembro que, já contei isso aqui, há pouco tempo atrás, eu estava no carro, eu e a Marisa com as minhas filhas, e surgiu uma discussão lá, né? Surgiu uma discussão lá, depois que estiver casado, como vai ser e tal. E eu não lembro o que aconteceu e tal. Aí eu peguei e falei para elas o seguinte, eu disse o seguinte, falei, olha assim, enquanto eu for vivo, enquanto eu respirar, se vocês fizerem alguma coisa que eu esteja desacordo com a palavra de Deus, eu vou pegar no pé de vocês sim. Eu não quero saber se vocês pagam as contas de vocês, eu não quero saber se vocês são dona do nariz de vocês, se vocês já têm filhos grandes, eu vou sim. E aí eu expliquei para ela, porque eu falei, olha, o dia que vocês tiverem filhos, vocês vão entender, porque a felicidade, a minha felicidade, a felicidade da mãe de vocês, depende da felicidade de vocês. Se vocês estiverem bem, eu e a sua mãe estaremos bem. Se vocês não estiverem bem, eu e a sua mãe não estaremos bem, porque nós somos assim, felizmente ou infelizmente, somos assim. A felicidade dos filhos, a felicidade dos pais, depende da felicidade dos filhos, muitas vezes. Tem pai que não está aí, é uma raríssima exceção. Então, e Deus é assim, irmãos. A palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer quando eu e você caminhamos bem. Você acha que Deus se agrada quando você está passando por lutas, quando você está passando por dificuldades, quando as coisas não estão dando errado, quando você toma decisões erradas e vem as pancadas da vida? Claro que não. O Senhor não tem prazer nisso. O Senhor tem prazer quando eu e você caminhamos bem. E aqui esse povo havia recebido uma promessa. Olha, existe uma terra separada para vocês, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que tem mel, uma terra que tem leite, e uma terra que vocês vão ser muito felizes. Mas infelizmente, irmãos, esta primeira geração, que durou 40 anos, não entendeu o processo, não entendeu a etapa que eles deveriam passar, não entenderam. Mas aqui Josué está conduzindo uma segunda geração, está conduzindo uma segunda geração que havia entendido que a promessa que havia dado aos seus pais era para eles. Eles iam conquistar aquilo que havia sido prometido aos seus pais. E Josué está dizendo, olha, lá atrás eles falharam, lá atrás eles quiseram pular etapas, lá atrás alguns abandonaram Deus, lá atrás alguns foram desobedientes, mas a partir de agora, a promessa que foi feita a eles, o Senhor manteve firme, a palavra não caducou, a promessa não caducou, e nós vamos tomar posse dessa promessa. E eles estão aqui diante do rio, o rio transbordando. Diz
A palavra de Deus diz o texto que era tempo de chuva, era tempo de colheita, o rio estava super cheio, e vem a palavra do Senhor: olha, conduza o povo até lá, porque eu vou fazer um milagre. Este povo entende, irmãos, entende. Os seus pais, a geração anterior, não soube lidar com as etapas, não soube lidar com as dificuldades, não soube lidar com os problemas que muitas vezes surgem na nossa vida. Pastor, eu tenho uma promessa, pastor, Deus disse que ia fazer, pastor, Deus disse que é diferente, mas não está acontecendo nada daquilo que eu programei. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Muitas vezes você vai programar, você vai desenhar, você vai rascunhar, você vai fazer tudo certinho e vai dar errado. Isso acontece. Muitas vezes você vai fazer a coisa que você acha que não vai acontecer, e muitas vezes acontece, porque é assim que Deus faz, coisas que são incompreensíveis aos nossos olhos. E diante disso, Josué está diante daquele povo e dizendo para eles: olha, os nossos pais erraram, os nossos pais não receberam a promessa, não vão poder receber aquilo que lá atrás foi prometido a eles. Entretanto, há essa segunda geração que Josué está preparando, que Josué está ensinando, que Josué está conduzindo e dando passo a passo, cumprindo sem pular etapas, sem buscar atalhos, sem subterfúgios. Josué está dizendo: olha, nós vamos receber aquilo que foi prometido aos nossos pais, porque consequentemente aquilo que foi prometido aos nossos pais é herança nossa. Eu disse aqui ao Calil e a Deise, irmãos, e esta é a promessa da palavra de Deus. Isso se cumpre quando nós somos fiéis. Nós, filhos, chegaremos aonde os nossos pais não puderam chegar. Os nossos filhos alcançarão lugares que nós não conseguimos chegar, que nós não conseguimos alcançar. Esta é a promessa de Deus. E aqui acontece exatamente isso. A primeira geração não conseguiu chegar, porque pulou atalhos, não cumpriu todas as etapas. Entretanto, essa segunda geração está preparada para receber aquilo que foi prometido aos pais, a primeira geração. E é assim que Deus faz. Então, todos nós precisamos avançar cada etapa, entender cada etapa da nossa vida, para não retroceder, para não perder tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, olha que coisa interessante, irmãos, e aqui a gente começa a entender um pouquinho aquilo que a primeira geração falhou. E se você ler, desde a promessa que foi dada: olha, eis que dou para vocês, prometo para vocês uma terra prometida. E aqui nós podíamos ficar a manhã inteira, o dia todo falando de tantos problemas durante 40 anos que esse povo sofreu. Alguns que erraram, alguns que se perderam, a dificuldade, a distância era pequena, irmãos, e eles ficavam 40 anos rodando sem achar, sem conseguir conquistar aquilo que Deus tinha colocado diante deles. Mas por quê? Porque pulavam etapas, não respeitavam os processos que Deus tinha colocado diante deles, não cumpriam aquilo que Deus colocava diante deles. Mas principalmente, está aqui no versículo 9, o que essa geração, a segunda geração, respeitou. Olha o que diz o versículo 9, diz assim o versículo 9: então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam. Ou seja, irmãos, Deus não grita, Deus não berra, Deus quer que eu e você estejamos próximos dEle, para poder ouvir a voz, para poder ouvir aquilo que Ele tem para falar para cada um de nós. Deus não quer gritar, Deus não quer berrar, Ele quer que eu e você nos aproximemos. Agora, como que eu vou ouvir a voz do Senhor se eu estou distante? Como que eu vou receber do Senhor, compartilhar do Senhor, se eu estou distante? Então Josué dá aquela ordem: olha, aproximem-se aqui, se acheguem, porque Deus quer falar. Deus não quer gritar, Deus não quer berrar, Deus quer falar. Então, primeiro passo que eu e você, irmãos, para não errarmos, para não pularmos etapas, para não perdermos aquilo que Deus tem reservado para nós, para nossa casa, para nossa família, para o nosso casamento, primeira coisa que nós precisamos fazer é nos aproximar de Deus, para ouvir a voz dEle, para ouvir a direção dEle. E esta geração está fazendo aquilo que a primeira geração não fazia, ou fazia de maneira debilitada, ou fazia de vez em quando, ou fazia de
maneira errada. Essa geração está consertando aquilo que havia sido prometido para a primeira geração. E Josué está dizendo, ó, há tempo aqui, ó, de nós fazermos um conserto, nos aproximarmos diante de Deus, não cometermos o mesmo erro que a primeira geração cometeu. Então é tempo de nós nos aproximarmos de Deus, ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a direção de Deus, para podermos ser conduzidos. Isso aqui, irmãos, há um exemplo muito importante para nós, um exemplo muito claro para nós. Elias foi um grande homem de Deus. O profeta Elias foi um grande homem de Deus, que destrói mais de 400 profetas, um homem que orava, o céu se abria, orava, caía fogo do céu, orava, chovia, um homem poderosíssimo. Ele recebe uma ameaça. A esposa do rei, a Jezebel, diz, olha, eu vou mandar matar aquele homem, então quando eu encontrá-lo, ele será morto. Ele entra numa depressão profunda. Um homem de Deus, um homem corajoso, um homem poderosamente usado por Deus. Ele recebe uma ameaça de uma mulher e ele se sente debilitado, emocionalmente ele fica derrotado. Aí diz o texto, irmãos, deixa eu ler aqui, não precisa abrir não, se você tiver facilidade, procure aí, mas para você não perder, está lá no segundo livro dos reis, no primeiro livro dos reis, no capítulo 19, olha o que acontece aqui, eu já dei uma introduçãozinha mais ou menos para a gente poder ganhar tempo aqui, mas olha o que acontece aqui, primeiro livro dos reis, no capítulo 19, a partir do versículo 7, o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou, levanta, come, porque a viagem será muito longa. A Bíblia diz que ele vem uma depressão, vem algo, uma fraqueza espiritual nele tão grande, que isso torna-se físico, e ele cai, ele fica fraco, ele fica debilitado, e aí o que acontece? Ele está caído lá, está entregue à própria sorte. Aí vem querendo morrer, pedindo a morte. Já pensou nisso, irmão? Você já pensou o grau de depressão, o grau de debilidade de um sujeito como Elias pedir a morte? Senhor, leva-me embora. Senhor, eu quero morrer. Ele pede a morte. Mas aí o que acontece? No versículo 7. O anjo do Senhor veio até ele pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou, levanta, come e siga, porque a viagem vai ser longa. O Senhor prepara ali pães para eles quentinhos, o Senhor prepara uma refeição para ele, e o anjo diz, olha, coma esta refeição e parta, porque a viagem que você tem é longa. Deus vai fazer aqui algo, um processo na sua vida, e você vai precisar avançar. E aí continuando, no versículo 8, então ele se levantou, comeu, bebeu fortalecido aquele alimento, e viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionava nos termos, o que você faz aqui? Ele come, se alimenta, se fortalece um pouco, caminha durante 40 dias e 40 noites, olha que simbologia, e ele vai para uma caverna, ainda debilitado, ainda triste, ainda perdido, confuso, sem entender o que estava acontecendo com a vida dele. Ele entra naquela caverna, o anjo lhe aparece novamente, e o anjo lhe diz, o que você está fazendo aqui? O que você está escondido aqui? O que está acontecendo com você? E aí eu vou chegar onde eu quero. Ao que ele, versículo 10, ao que ele respondeu, eu sinto as minhas entranhas serem consumidas, por causa do ardente zelo que eu tenho pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança e destruíram os teus altares, e mataram os teus profetas a fio de espada, e eu fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse, sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou ali e mandou um forte vento que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Olha só, Deus começa a falar com ele. Fala assim, olha, eu vou fazer algo novo aqui na sua vida. Você já viu o que eu já fiz na sua vida, você já viu o poder que eu dei através da sua vida, e eu vou fazer isso novamente. Aí diz aqui, irmãos, que veio um vento tão poderoso, que destruiu as fendas das rochas. Esse era o poder de Deus que ele estava vendo, que ele estava experimentando. Olha só, mas olha que interessante. Mas diz que nesse poder, nessa reação, nessa reação natural que Deus estava fazendo, diz que a presença e a voz de Deus não estava nesse fenômeno.
Não estava nesse fenômeno. Aí continuando aqui. Então o Senhor passou ali e mandou um vento forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, não estava ali o Senhor. Quando o vento arrefeceu, parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Aí depois disso, desse fenômeno, o Senhor criou um terremoto. A terra começou a tremer, começou a cair tudo. E aí continua o texto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Olha só, para a gente aprender junto aqui. Versículo 12. Em seguida do terremoto caiu um grande fogo, começou a pegar fogo em tudo, começou a cair fogo do céu. Entretanto, depois do fogo, e também o Senhor não estava no meio do fogo. Agora olha que interessante. E depois do fogo veio um sussurro, uma brisa suave. Deus não estava no meio daquele furacão que estava destruindo as rochas. Deus não estava no meio do fogo. E Deus não estava no meio do terremoto. Mas aí diz o texto, irmãos, que houve um sussurro, uma brisa suave, uma calmaria. Uma calmaria. Assim, versículo 13, assim Elias percebeu que aquele murmúrio, que aquela brisa, puxou a sua capa para se proteger o seu rosto, saiu, postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou, o que você faz aqui ainda? Sabe o que isso mostra para mim e para você, meu irmão e minha irmã? Deus não está no meio do fogo, Deus não está no meio do terremoto, Deus não está no meio do furacão, Deus não está no meio do bombardeio, Deus está no meio da calmaria. É quando você se aproxima, quando você chega pertinho e Ele sussurra no seu ouvido. Tem um monte de gente correndo atrás de terremoto, tem um monte de gente correndo atrás de fogo, tem um monte de gente correndo atrás de ventania, de furacão. E Deus está na calmaria, no sussurro. E foi ali que ele ouviu a voz de Deus. E a continuação do texto, depois você lê na sua casa, você vê Deus restabelecendo a vida e o ministério de Elias. Não foi com fogo, não foi com terremoto, não foi com furacão, mas foi com sussurro. Elias, o que você está fazendo aqui, meu irmão? Elias, filho amado, o que você está fazendo aqui? Elias, filho amado, levanta. Por isso que, trazendo agora para o texto de Josué, por isso que Josué diz, olha, no versículo 9, ele chama todo o povo e diz, olha, então Josué disse aos israelitas, aproximem-se, cheguemos perto, e vamos escutar, ouçam a voz do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deus vai falar quando você estiver próximo. Deus vai falar quando você estiver pertinho. Deus vai falar quando você estiver do ladinho. É nessa hora que Ele vai falar. É nessa hora que Ele vai falar. Não é no meio da bagunça, não é no meio do fogo, não é no meio do terremoto, não é no meio do turbilhão. É quando você parar. Peraí, deixa eu sentar, deixa eu ouvir o sussurro do Senhor aqui para mim. Deixa eu ouvir aqui o que Ele tem para mim. Sabe, irmãos, quando nos aproximamos do Senhor, nós ouvimos a sua voz claramente. Por isso que Ele chama eu e você para perto. Aí no versículo 10, olha o que acontece quando eles se aproximam. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os seus inimigos. E não eram poucos, os cananeus, os hititas, os aveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Inimigo aqui, irmãos, era o que não faltava. Inimigo aqui para perseguir, para lançar seta maligna, para acusar, não faltavam. Entretanto o Senhor está dizendo, olha, agora que vocês estão próximos a mim, agora que vocês decidiram me ouvir, agora que vocês acalmaram, escutem isso, vocês saberão que eu estou no meio de vocês, e certamente eu vou expulsar todos os inimigos que tentam atacar vocês. Que coisa linda, que promessa linda, irmãos, que promessa linda. Agora para isso eu preciso aquietar meu coração, para isso eu preciso me aproximar de Deus. Às vezes a vida está um turbilhão, você não está entendendo nada, e a última coisa que você faz é parar para ouvir a voz do Senhor.
A última coisa, Elias estava assim doido, correndo para lá e para cá, estava doido, debilitado, doente, louco, querendo se matar, pedindo a morte para o Senhor, um homem como Elias. Entretanto, quando veio a quietude, quando ele parou, quando veio a brisa do Senhor sobre as têmporas dele, ele descansou no Senhor, e o Senhor restabeleceu a vida e o ministério dele. É assim que Ele vai fazer na minha e na sua vida, irmãos. É assim que Ele vai fazer na sua casa. Está pegando fogo lá, a coisa está um terremoto lá na tua empresa, está um terremoto lá na tua família, está um terremoto lá com a tua sogra, está um terremoto lá com o teu vizinho. Vai para a quietude do Senhor, vai para a quietude do Senhor, que lá Ele vai falar com você, Sabe, irmãos, agora, qual que é o nosso grande problema? A primeira geração fez tudo errado. A primeira geração fez quase tudo errado e perdeu a promessa. A segunda geração, conduzida por Josué, está fazendo tudo certo, está se aproximando de Deus, está ouvindo a voz de Deus, está cumprindo as etapas, não está pulando etapas, não está procurando atalho, estão cumprindo e vão receber a promessa. Mas o que acontece, irmãos? O que aconteceu com a primeira geração? A primeira geração, o problema deles foi, eles ouviram a promessa, ouviram a palavra, mas deixaram de ser conduzidos. Isso é um problema, É por isso, irmãos, que muitas vezes, eu faço poucas vezes apelos aqui para quem quer entregar Jesus, porque isso não é o suficiente. Talvez a pessoa está aqui no culto, ela ouve a palavra toca no coração dela, ela diz, a partir de hoje eu quero seguir a Jesus. Ela recebe a palavra, assim como a primeira geração recebeu, mas ela não se deixa ser conduzida. Veio a palavra, entrou no coração, mas e agora, quem me conduz? Eu na quinta-feira, eu estava indo para o casamento, fazia tempo que eu não usava meu sapato lá, né? Eu tenho um sapato especial que é o único, que é para o casamento, e ele estava lá, um sapato novo, mas ele estava muito empoeirado. Eu falei, eu preciso dar uma engraxadinha no sapato, para o casamento, né, Ramiro? Precisa dar um trato no sapato, né? E aí eu tenho graxa, escova, tinha tudo, mas eu mudei de casa e na mudança perdi. Não sei onde estava. Eu falei, e outra, graxa devia estar dura. Eu falei, vou comprar uma graxa. Eu fui no supermercado, mercado grande. Aí eu cheguei lá, olhei, fui no cantinho, tinha um cara lá repondo os negócios lá. Eu falei, ô garoto, por favor, onde que eu acho graxa para sapato? Aí ele pegou e falou assim, ele me pegou, eu falei, não, eu vou lá. Aí o garoto, irmãos, ele me conduziu uns 5, 6 corredores. Me levou lá, me conduziu. Provavelmente ele ia me explicar, como acontece comigo 250 vezes. Provavelmente ele ia me mostrar, me falar, olha, sem ser esse corredor, o outro ali na ponta. Eu ia sofrer um pouquinho, mas ele fez questão, ele estava agachado, ele levantou e falou, por favor, você vem até aqui, e me conduziu até lá. Olha a diferença de você falar é lá, ou de você dizer, eu te conduzo lá. Eu me lembro, irmãos, na época do GPS, quando não tinha no celular ainda, eu sou um analfabeto tecnológico, né? Então eu resisti, eu acho que eu fui um dos últimos da minha geração a aderir ao GPS. Lembra daquele GPS pretinho, aquele antiquadão lá? Lembra? Eu fui um dos últimos. Meus cunhados usavam, meus amigos usavam. Você tem que usar isso aqui. Eu não, eu era na raça. Eu vou, pergunto, pegava lá o guia e pá. Nunca gostei muito de guia, mas eu me virava e sempre chegava nos lugares, que eu não tenho vergonha de perguntar. Até que um dia, irmãos, eu falei, tá bom, um dia a Marisa me obrigou, vou confessar aqui, a Marisa me obrigou. Nós estávamos lá na Galeria Pagé, ela falou, hoje você vai comprar um GPS. E eu comprei o GPS. Que benção é o GPS, irmãos. Que benção. Eu falei, aí eu ficava pensando, é claro que eu não dava o braço a torcer, mas eu falei, tantos anos sofrendo, passando raiva, que coisa maravilhosa. Né, Ricardo? Lembra do GPS, né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Hoje a gente tem no celular. Quantos de nós aqui já não se perdeu? Você está indo para algum lugar, passa entre uma unha. E agora? Aí você põe lá. Você sabe o caminho, não precisa de GPS. Aí você põe lá no GPS, agora como eu conserto aqui? Aí entra aqui, vira ali, maravilhoso. Isso é conduzir, E trazendo agora, espiritualizando, irmãos, eu estava humanizando, agora eu quero espiritualizar. Espiritualizando, Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte, falou assim, eu quero ser o seu GPS, eu quero te conduzir, eu não quero só te dar a direção, eu quero te conduzir, vem para cá, vai para lá, nessa rua não, aqui é contramão, não, essa aqui não, é isso que ele quer fazer. Então,
o que aconteceu com a primeira geração foi mais ou menos isso. Eles receberam o endereço está aqui, vai. Agora a segunda geração não, eles receberam a direção, mas o Senhor fez que nem o garoto lá do mercado. Senhor, segue-me, aqui está a sua graxa. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã é o seguinte, irmãos: Ele não quer só dar a promessa, Ele não quer só mostrar o caminho, Ele quer nos conduzir. E aí quando Ele nos conduz, olha o que acontece. Olha o versículo 15, o que diz. Olha o que diz o versículo 15. Fala assim: era a estação da colheita, e o Jordão transbordava suas margens. Ou seja, o mar estava cheio, o rio estava transbordando. Assim que os sacerdotes que levaram a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida. Irmãos, humanamente falando aqui, você já deve ter visto em filmes e lido essa passagem tantas vezes, ou ouvido a respeito dessa passagem tantas vezes. Humanamente, aqui o processo natural era para todo aquele povo morrer afogado, morrerem afogado. Mas diz o texto que quando aqueles homens colocaram o pé na água, os pés na água, se abriu e aquela água fez como uma muralha e um corredor para que todos eles passassem a seco. Esta é a diferença da primeira e da segunda geração. Esta é a diferença daquele que recebe a palavra, recebe a mensagem, e daquele que recebe a mensagem, recebe a palavra e é conduzido. Eu recebi a palavra, mas não sou conduzido. Eu recebi a palavra, sou conduzido. Você está entendendo a diferença aqui? É como eu disse, irmãos, eu faço um apelo, aí quantos aqui, aí vem aqui 5 pessoas aceitam Jesus, 3 decidem, além de aceitar Jesus, pastor, eu quero caminhar junto, eu quero ser discipulado, eu quero ser ensinado, e 2 vêm aqui e nunca mais aparecem, falam, aceitei Jesus, agora aceitei Jesus. Essa é a diferença daquele que recebe e daquele que recebe e é conduzido. Então, o que o Senhor espera de mim e de você, meu irmão, minha irmã, é que além de recebermos a promessa, além de recebermos a palavra do Senhor, que Ele possa conduzir a nossa vida, conduzir a nossa vida. Sabe, irmãos, a grande diferença dessa segunda geração aqui, a grande diferença dessa segunda geração, que eles decidiram colocar o pé na água. Talvez a primeira geração, ouvindo a promessa lá dada a Moisés, que foi o antecessor de Josué, talvez eles não acreditaram, olha, o Senhor está mandando nós irmos até a margem e colocarmos o pé na água. Talvez a primeira geração ia dizer para Moisés, não, Moisés, se a gente fazer isso, nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer, nossas filhas irão morrer, nossos maridos, nossas esposas, não. Mas aqui essa segunda geração, ela não só recebia a promessa, essa segunda geração, ela recebia a promessa e ela se deixava ser conduzida pela palavra do Senhor. E a palavra era, coloquem o pé na margem. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, irmãos, é tempo de colocarmos o nosso pé na água. É tempo de molhar o pé. Você está com o pé seco demais. É tempo de colocar o pé. E à medida que você colocar o pé na água, mesmo que for molhar, saber que Deus vai te conduzir. Essa geração decidiu colocar o pé na água. Quantos querem colocar o pé na água esse ano, irmãos? Eu falava ontem lá na reunião, no grupo que estava conosco lá, eu dizia, olha, eu tenho a certeza e a convicção de que Deus tem coisas maravilhosas reservadas para nós, como igreja, para 2025, mas Ele tem coisas maravilhosas reservadas para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa vida profissional, financeira. Ele quer fazer coisas maravilhosas. Agora não basta, eu preciso me aproximar, ouvir a palavra, e não só ouvir a palavra e a promessa, eu preciso me aproximar, ouvir a palavra, ouvir a promessa e dizer, Senhor, conduz a minha vida, conduz a minha vida, eu quero pôr o pé na água. Quantos querem pôr o pé na água aqui? Então vamos ficar em pé, eu quero orar com você, quero orar com você. Sabe, irmãos, existem muitos crentes, e aqui não é uma crítica destrutiva não, é uma crítica construtiva, para te animar, para te levantar.
Existem muitos crentes que querem ficar só à margem, observando, só à margem, observando, olhando. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. 2025, volto a dizer, final de ano é tempo de avaliação, reavaliação. Como está a minha vida? Como está a minha casa? Como está a minha família? É tempo de nós reavaliarmos. E Deus está dizendo, olha, se você decidir colocar o pé na água, se você decidir dar um passo, se você decidir avançar, e principalmente, além de avançar, deixar que eu conduza a sua vida, você vai romper, você vai avançar. E essa é a promessa que Ele tem para nós, para nossa casa, para nossa família. A primeira geração teve a oportunidade, mas perdeu. Todos aqueles morreram, com exceção de Josué e Caleb. Todos aqueles morreram. Mas a promessa que foi dada lá aos pais, a promessa que foi dada lá atrás, a segunda geração disse, eu quero essa promessa, Senhor, conduza-nos, que nós queremos viver essa promessa. Aí diz o texto, que eles colocam um pé na água, e as águas fizeram como uma parede, para que eles pudessem passar. Sabe, irmãos, o Senhor está fazendo um convite para nós esta manhã, para a gente colocar o pé na água, apenas o pé na água. Agora imagina se a gente mergulhar, se a gente decidir, Senhor, eu não quero só pôr o pé na água, eu quero mergulhar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, naquilo que o Senhor tem para a minha casa, naquilo que o Senhor tem para a minha família. Eu não quero só pôr o pé não, eu quero me encharcar, eu quero mergulhar. Sabe o que Ele vai fazer, irmãos? Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pôr a mão poderosa dEle, e você vai ter o melhor ano da sua vida, no nome santo de Jesus. Agora, irmãos, deixa eu falar um negócio. Nós vamos orar aqui, mas eu quero que você faça uma oração responsiva, com responsabilidade. O Senhor nos ensina o Pai Nosso lá, é uma oração de responsabilidade. Senhor, faça comigo, assim como eu faço com os meus inimigos. O Senhor gerou responsabilidade em mim e em você. Agora eu queria que você fizesse nessa manhã aqui, talvez seja o seu último culto nesse ano. Talvez você vai viajar, vai entrar em férias, não sei. Mas faça uma oração de responsabilidade, dizendo o seguinte, é individual essa oração, dizendo o seguinte, Senhor, diante de tudo que eu ouvi nessa manhã, eu não quero só pôr o pé na água não, eu quero mergulhar, Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Não é no furacão, não é no terremoto, não é no meio do fogo, não é no meio da luta, é na quietude. Eu quero ouvir a Tua voz, mas não só ouvir Sua voz, Senhor. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, quero que o Senhor conduza a minha casa, quero que o Senhor conduza o meu casamento. Talvez o casamento não esteja bem, mas será que Deus está conduzindo? Ou é você? Talvez o relacionamento com os filhos não esteja legal, mas quem está conduzindo? Você ou o Senhor? Talvez a coisa lá no trabalho está complicado, mas quem está conduzindo? Você, com a sua sabedoria, com o seu talento, com o seu braço forte, ou o Senhor? Então que a nossa oração nessa manhã seja essa, Senhor, quero me aproximar, ouvir Sua voz, mas também ser conduzido. Vamos fazer essa oração, irmãos? Você vai fazer essa oração? Mas fale isso, abra a sua boca.